Muito bem, temos um problema que nos diz o seguinte: um objeto, ao ser lançado verticalmente para cima, tem movimento uniformemente variado com sua velocidade dependente do tempo, de acordo com a seguinte expressão: V igual a 80 menos 10t. A gente pode ver essa expressão aqui, né? Com V em metros por segundo, t em segundos. E aí o problema nos pede para responder uma série de questões. A primeira pergunta da questão A diz qual o valor da velocidade inicial, V0, e qual a aceleração A deste móvel. Ora, para isso vamos lembrar da equação horária da velocidade, que é dada por V é igual a V0 mais AT. Tá? Com base nisso, a gente pode responder a questão A, identificando esta equação e comparando com a equação horária que nos é dada, que nesse caso é V igual a 80 menos 10t. Com isso, a gente consegue identificar o V0 e o A. Respondendo então a pergunta A, qual o valor da velocidade inicial? Bom, o valor da velocidade inicial então é V0 igual a 80 metros por segundo. Lembrando que essa é a unidade que nos foi dada. E A é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Importante aqui a gente tomar cuidado com o sinal, né? A gente pode perceber que tem um sinal menos, isso significa que a aceleração é negativa. Vamos partir então agora para a questão B. A questão B diz o seguinte: que valor assume a velocidade v no instante t igual a 3 segundos? Bom, então isso é uma questão fácil. Basta a gente simplesmente substituir t por 3 segundos. Nesse caso, a gente vai ter v é igual a 80 menos 10 vezes 3. Isso vai nos dar, então, 80 menos 30, que vai ser igual, então, a 50 metros por segundo. Então, a gente pode perceber que a aceleração negativa está fazendo seu papel de frenagem. Ela está reduzindo a velocidade do corpo. Muito bem. E vamos agora tentar responder a questão C. A questão C pergunta: este móvel inverte o sentido do seu movimento? Se sim, em que instante t se dará essa inversão? Ora, pela equação horária a gente pode ver, e até mesmo pelo item B, né, que a aceleração ela é negativa. Então o móvel está sofrendo um processo inicialmente de frenagem, né? Então enquanto esse móvel está com uma velocidade inicial positiva, ele está se movendo para cima, verticalmente, a aceleração negativa faz com que ele reduza a sua velocidade. Então sim, esse móvel vai sofrer uma inversão de sentido no seu movimento. Nesse caso, a gente pode encontrar o momento que isso acontece como sendo o momento que a velocidade vai a zero. Logo, a inversão vai se dar quando a velocidade v for igual a zero, que vai ser igual a 80 menos ti, vou chamar ti, que vai ser o momento da inversão, né? Perdão. Aqui a gente corrige, porque eu fiz um pequeno errinho, menos 10 ti, pela própria equação horária. Com base nisso, a gente vai ter então que 10 ti é igual a 80, o que permite que a gente chegue então que ti é igual a 80 sobre 10, 8 segundos, ou seja, 8 segundos após o início do movimento, a velocidade desse corpo vai ser zero, né? E a partir daí ele vai começar a se mover verticalmente para baixo novamente. O que nos leva à questão D. Então, a questão D nos pergunta: classifica esse movimento como progressivo ou retrógrado e acelerado ou retardado nos instantes t igual a 7 segundos e depois nos instantes t igual a 10 segundos. Então vamos ver. No instante t e 7 segundos, vamos ver qual é a velocidade desse móvel. Então, para t igual a 7 segundos, nós vamos ter que a velocidade vai ser igual a 80 menos 10 vezes 7. Logo, isso aqui vai me dar 80 menos 70, que é igual
a 10 metros por segundo. Ou seja, esse corpo, né, está ainda se movendo com uma velocidade positiva, ou seja, ele está se movendo na direção vertical para cima. Com isso, a gente pode definir que este daqui é um movimento progressivo. Tá? Ele está aumentando a sua posição com o passar do tempo. E agora a gente tem que saber se é acelerado ou retardado. Bom, ora, como a aceleração é no sentido oposto do movimento, certamente este é um movimento retardado. Vamos ver agora para t igual a 10 segundos. Em t igual a 10 segundos, a gente tem que a velocidade vai ser 80 menos 10 vezes 10. Então, vai ser 80 menos 100, que vai ser, então, menos 20 metros por segundo. Ou seja, a gente vê que nesse momento, então, evidentemente é acima, né, do tempo de inversão, que é 8 segundos, o corpo já está se movendo verticalmente para baixo. Né? Então, a sua posição está diminuindo com o passar do tempo, o que nos leva, então, a dizer que esse é um movimento retrógrado. Tá? Né? E aí a gente tem que determinar se é um movimento acelerado ou retardado. Ora, a velocidade, o módulo da velocidade dele está aumentando com o passar do tempo, porque agora ele está se movendo para baixo. Está se movendo na mesma direção em que a aceleração. Logo, o módulo da sua velocidade vai aumentar. Esse é um movimento, então, acelerado. Nesse momento. Com isso, então, a gente termina os nossos problemas.